acaba com a audiência. Então, vai. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, quem é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite a nossos queridos ouvintes da Rádio TV Purim, o programa E a Bíblia Responde. Queridos irmãos, hoje estamos iniciando um novo assunto. Hoje estaremos falando dentro do nosso horário que nos permite e também segundo a graça de Deus em nós, para falarmos sobre estado intermediário e eternidade. Hoje, mais uma vez, tenho a alegria de estar com o meu fiel companheiro de muito tempo. É uma alegria estar com esse moço. Já a gente tem uma amizade bem longa, né? É uma alegria muito grande estar com o meu amigo diácono, o Washington. Ele vai ler o versículo, né, em questão, texto áureo, né, texto básico nesta noite, para a glória de Deus, e ele vai aproveitar e vai orar também. Amém? A paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio TV Purim. É motivo de grande alegria estarmos novamente nessa programação para trazermos esse tema tão importante, que é o estado intermediário dos mortos e a eternidade. Nós queremos aqui ler em Eclesiastes, que é o texto-chave, capítulo 12 de Eclesiastes, e versículo 7, que nos diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vamos nesse momento orar em nome de Jesus, orando pela Rádio TV Purim, pelo pastor Esdra, e todos aqueles que cooperam com o seu servo nesta grande obra aqui neste lugar. Senhor, oremos. Querido e eterno Deus, abençoa cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, esse programa. Continua abençoando os teus servos, continua abençoando, Senhor, esse projeto da comunidade cristã aqui, através do teu filho, o pastor Esdra Norberto, que está na frente desta obra, resgatando as vidas, Senhor. Deus continua abençoando esta obra grandemente. Pai, abençoa os teus filhos que estão ouvindo, dê vitória aos teus servos que estão precisando de uma vitória específica em suas vidas. Continua com a tua mão estendida sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje, como já dissemos, nós vamos falar sobre o estado intermediário. O que é o estado intermediário? O estado intermediário é o período em que os mortos estão desde o Antigo Testamento, e até os nossos dias, aonde eles estão, aonde eles estão. Estamos falando de um local, um lugar, E as perguntas mais você pode olhar em toda a rede social ou no YouTube, você vai encontrar as perguntas mais recorrentes são: lembraremos dos nossos irmãos, lembraremos do nosso passado, falaremos com alguém, Como será o nosso estado de consciência? Mas hoje nós vamos falar inicialmente sobre o início, a origem daquilo que as pessoas quase não gostam de falar, que é sobre a morte, Infelizmente as pessoas não gostam de falar da morte e também infelizmente ela pega a pessoa de surpresa e a pessoa não se preparou para um momento, E muitos dá o desespero, em outros bate a insegurança, em outros bate a depressão, porque exatamente as pessoas passaram toda a sua vida achando que a vida deles seria uma vida eterna aqui na Terra. Mas na realidade, um dia nós vamos ter que encontrar com ela. Eu peço ao meu companheiro, sempre é ele mais que lê os textos, eu costumo falar, um dos maiores mistérios da Bíblia Sagrada foi a primeira morte. A primeira morte não foi, vamos assim dizer, física e literal, ela foi espiritual, Washington? Que foi a morte do anjo dominador no céu. Eu queria que você lesse Ezequiel capítulo 28, versículo 15 e 18. Eu estou falando exatamente do príncipe, O príncipe do exército celestial no céu, que é conhecido como Lúcifer, O seu nome desde muito tempo, desde os tempos passados, o seu nome não mudou. O nome dele era esse mesmo nome. A gente pensa que o nome dele foi mudado. O nome dele foi mudado para outros nomes, mas o nome original dele, na sua originalidade, ele é Lúcifer, Nós vamos falar dessa pessoa que criou, ele é o criador da primeira morte. Ele foi o que inaugurou a morte, tanto no céu como na terra. A morte não começou na terra, começou no céu. Vamos falar sobre isso, iniciando o nosso debate nessa noite, não é, Washington? Ezequiel 28, de 15 a 18, por gentileza. Que diz assim as Sagradas Escrituras: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Essa então é a primeira morte e constitui também o maior mistério das Escrituras, porque tudo aquilo que nós sabemos hoje, Washington, nós aprendemos com alguém. O menino aprendeu a mexer no que é dos outros, o menino aprendeu a compartilhar o confeito com o outro, mas ele não, aquilo ali, ele não aprendeu sozinho, ele viu alguém fazer. Nós somos a imagem
daquilo que alguém já foi. Ninguém, isso aí é desde a eternidade. Tudo aquilo que foi feito foi aprendido com alguém. Tudo que continua se fazendo foi também aprendido com alguém. Agora aqui constitui-se um maior mistério, porque ninguém sabia o que era transgressão, não é não? Era um ser perfeito, diz a palavra aqui, que perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Ele foi um ser criado por Deus. Eu tenho uma relação aqui dos filhos de Deus, né? E ele aqui está, os anjos, está aqui na classificação de criados, né? São filhos criados por Deus. Tem um filho gerado, tem um filho adotivo. A igreja nós somos filhos adotivos, né? Somos a igreja adotada, né? Nós não tínhamos direito, né? Tem Israel também, enfim, tem uma classificação aqui, mas não vem ao caso. Então, ele fala, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nasceu dentro do coração, coisa tremenda, não aprendeu com ninguém. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Nós estamos diante de um dos grandes mistérios da Bíblia, que é exatamente a queda de Lúcifer, né? A palavra Lúcifer significa o portador da luz. Portador da luz. A gente vê que no princípio, antes de Deus ter criado o homem, Deus criou os céus e a terra, só existia Deus na eternidade. E Deus achou por bem de criar a criação, não por necessidade alguma, porque Deus é um ser independente, ele não tem necessidade nenhuma, mas ele quis criar. E a Bíblia diz que ele criou os céus, e dentro desse contexto dos céus, ele criou os anjos. E dentro dos anjos ele criou toda uma hierarquia, né? Serafins, arcanjos, querubins, potestades, e houve um anjo que ele criou que tinha um destaque diante dos demais anjos que ele tinha criado. Exatamente esse anjo que nós estamos falando aqui, que esse texto de Ezequiel fala, no capítulo 28, também lá o capítulo 14 do profeta Isaías, embora tenha alguns intérpretes que dizem que esse texto não está se referindo a Lúcifer, diz que está se referindo ao rei de Tiro, mas a gente pode pontuar que pode sim se referir a esse anjo, porque por trás de todo o orgulho humano está o originador do orgulho, que foi exatamente ele. A Bíblia diz que quando Deus criou todos os anjos, Deus dotou eles de livre-arbítrio, porque tudo tem que ser entendido dentro do livre-arbítrio. Porque quando a gente não começa a entender essa questão do livre-arbítrio, e parte da premissa de que Deus determina tudo, tudo é determinado por Deus, então Deus vai ser o autor do pecado. E não é isso que a Bíblia diz. Então aquele anjo, quando Deus criou ele, colocou ele numa posição elevada, e ele era um anjo que tinha uma formosura, um resplendor muito grande. Diferenciado. Né? Diferenciado. E ele via que tinha alguns anjos, que seguiam ele, né? Que estava ali junto dele. E a gente vê que nasceu dentro dele aquele sentimento. Nasceu, isso que é impressionante, né? Nasceu dentro dele aquele sentimento. Não foi Deus quem colocou. É bom a gente deixar claro isso aqui, porque tem algumas linhas de pensamento de alguns teólogos que foi Deus quem determinou aquilo ali. Foi Deus que determinou. Ele nasceu aquele orgulho porque Deus implantou nele. Ó, se a gente partir dessa premissa de que foi Deus que implantou nele, então Deus vai ser o autor do pecado. E não é isso que a Bíblia diz. Verdade. A Bíblia diz que o autor do pecado são as criaturas morais, não Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, no sentido de pecar. Só que a gente fica imaginando como pode um ser criado perfeito, num lugar perfeito, e nascer aquele sentimento no coração dele de querer ser maior, igual a Deus, igual ao Criador. E tem até aquela questão, né, que depois que Deus não perdoou os anjos,
Está lá em 2 Pedro, que Deus não perdoou os anjos que pecaram, que tem todo aquele mistério que alguém até questiona porque Deus não providenciou uma maneira de deles serem perdoados. Mas a gente vê que esse mistério aqui, ele pode ser respondido de uma forma plausível pela liberdade que ele tinha. Todos os anjos tinham uma liberdade. Tinha liberdade de adorar a Deus ou não adorar a Deus. Podemos pontuar isso como uma primeira morte, ou gosto? Sim, no sentido espiritual, sim. Porque quando Paulo fala lá que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos, no capítulo 5, só que Paulo está falando ali na questão humana, a morte na esfera humana. Quando nós partimos para os anjos, claro que nós estamos falando aqui de morte no sentido espiritual, no sentido de separação. E no céu também, né? Porque a palavra morte, ela vem do original hebraico, que significa separação, separou. Então, aqueles anjos, que é a terça parte, que fala lá em Eclesiastes... Vamos ler Apocalipse 12. Apocalipse 4 a 12. 9. Vamos lá para Apocalipse 4 a 9. Capítulo 12, versículo do 4 a 9. 9. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Morte espiritual. Washington, eu vou voltar um pouquinho lá no texto que nós estávamos, né? E responder aos que questionam aquele texto dizendo que ali se refere a Tiro. Tiro não era um arcanjo, Tiro era um homem. Então aquilo ali é uma profecia profetizando e mostrando a origem, né? E a situação deste arcanjo que nós estamos falando. Concorda comigo? Quando a gente lê esse texto, a gente vê que o Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 1 em diante, ele está falando de Tiro, mas no versículo 11, ele dá uma revelação muito mais detalhada de algo que aconteceu. Que já tinha acontecido. Que tinha acontecido. Muito e profético, né? Fala de algo profundo e direciona para este querubim ungido para proteger. Alguns eruditos dizem que ele foi criado para proteger a criação. Proteger a criação. E o que eu acho interessante é que o destaque que esse anjo tinha, que esse querubim tinha, ele tinha uma elevada classe, ele era um anjo de... Na hierarquia ele era o primeiro, era hoje. Ele era um dos principais, né? Porque a gente vê que Miguel também é chamado de arcanjo, né? O arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, que fala lá em Daniel, um dos primeiros príncipes. Né? Se tinha, o profeta Daniel fala um dos primeiros príncipes, se é príncipes no plural, porque tinha outros. Isso. O querubim, o Lúcifer, ele não era o anjo mais poderoso, não. Miguel também tinha destaque. Ele era da hierarquia, né? Ele tinha uma hierarquia elevada junto com outros anjos. Só que ele quis colocar o trono dele ao lado do norte, como fala lá em Isaías no capítulo 14. E a gente vê que ele não conseguiu o seu intento, porque Deus mandou que Miguel fosse lá resolver a situação. O próprio Deus não foi, porque aí entra aquela questão, por que Deus não perdoou os anjos, né? Tem essa questão, né, pastor, que as pessoas questionam, por que Deus não perdoou os anjos? Eu entendo, à luz das Escrituras, que Deus não perdoou os anjos por conta da revelação que eles tinham de Deus. Da sabedoria, né? Da sabedoria, da ciência, do que eles intimidade, viram. né?
e do que eles viram Deus fazer. A intimidade. Isso, eles estavam com Deus. Quando Deus criou, fez eles, e logo após Deus começou a fazer a criação. Uhum. Então, ele viu Deus criando os universos. Portador de todo o segredo, né? Portador do segredo, portador da sabedoria. Eles viram Deus criando as galáxias. Uhum. Eles viram Deus criou os planetas, criou Júpiter, criou todas as galáxias e sóis. Então, dentro de uma visão coerente, como o próprio livro de Jó fala, que Deus apanha os anjos na sua própria loucura. Então foi loucura dele achar que ele poderia guerrear contra Deus. Uhum. Foi loucura dele. Então a Bíblia diz que Deus manda Miguel resolver a situação. O próprio Deus não foi. O próprio Deus não foi. Porque se Deus quisesse dar fim nele, Deus daria como se com um sopro. Deus acabaria com ele. Só que alguns entram nessa questão de dizer por que Deus não acabou com ele logo de vez, né? E questiona e diz que tudo que está acontecendo, a culpa é de Deus, porque Deus poderia ter dado um cabo nele, em Lúcifer. Só que Deus deu livre-arbítrio para os anjos. Deus deu direito dele de escolha. E eles escolheram seguir o caminho do erro. Essa predileção de se usar a cor vermelha, você acredita que tem a ver com Apocalipse, no capítulo 3, o grande dragão vermelho? Por que esse vermelho? Era essa cor mesmo? Acredito mais em questão de... não vejo muita... Você não vê muito por aí, né? Não vejo muito por aí, não. De referência ao... Sempre alguém pode perguntar isso aí, né? Mas eu não vejo muito por essa questão de estar Ter adotado aquela cor, né? Não. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Que ele fala, ele se refere aos anjos como estrelas. Lá em Jó também nós temos uma referência, né? Quando as estrelas juntas jubilavam, né? Quando se apresentaram diante de Deus, né? Isso, A gente exatamente. vê lá de Jó. Porque estrela na Bíblia ela pode se referir aos anjos. Aos anjos, Não apenas a questão estrela astro, né? exatamente. Pode se referir aos anjos também. Então quando diz que ele levou a terça parte, porque a gente tem que entender o seguinte, que essa insurreição ou rebelião não foi da noite para o dia. Foi algo que aconteceu dentro do espaço-tempo. Correto. Porque ele ludibriou os outros anjos. Ele enganou os outros anjos. A terça parte são muitos anjos. Muitos, não é pouco não. Houve uma rebelião, né? Houve uma rebelião, houve uma insurreição, porque ele começou a contaminar os anjos. Influenciar. Acredito eu, vamos usar uma linguagem bem prática. Eu acho que ele disse, olha, fulano chegou para um anjo e disse assim, olha, eu estou projetando aqui, estou planejando aqui ir para o lado do norte, destronar aquele ser que está lá no trono. Quando eu destronar ele e estiver assentado no trono Vocês dele, vão ter um lugar em vocês. eu vou te colocar no lugar de destaque aqui. Tu aqui é um anjo de patente menor, eu vou te colocar num patente maior, um grau maior. Então ele começou a pôr dúvida nos anjos. Alguns deu ouvido a ele e outros não. Aí que entra a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio Nós vamos falar sobre isso próximo no próximo programa, né? Que é a base da gente entender a questão da origem do da pecado rebelião. e da consequência que foi a morte. Exatamente. Porque quando a gente não entende assim, a gente vai entrar num problema filosófico terrível. Exatamente. E impressionante o texto, né? Ele levou a terça parte. Parece ser pouquinho, mas é muita coisa, né? Muita coisa. Terça parte dos anjos. Quantos anjos tem? São milhares e milhares de anjos. Milhares e milhares de anjos. Mas que eles não caíram assim, de repente. O que eu acho impressionante no versículo 7, que houve batalha no céu, a gente deve pontuar certinho que Miguel e os seus anjos, né? Não foi Miguel sozinho, né? Eu já vi pregador pregar que Miguel era tão poderoso que ele brigou sozinho contra... Não, aqui o texto é claríssimo, né? Aqui, né? Foi Miguel junto com seu exército. E seu exército, seus anjos, né? E uma coisa também que a gente tem que deixar claro, pastor, é que quando a gente entra nesse assunto da queda dos anjos,
Eu já vi uma pessoa dizer que o pecado não se originou no céu, a queda não aconteceu lá. Uhum. A queda aconteceu lá. Foi lá. Foi lá que aconteceu. Porque alguém diz assim, não, porque no céu não há lugar para o pecado. O pecado não nasceu num canto isolado do céu. O pecado nasceu no coração do querubim. Do querubim. Nasceu dentro dele. É verdade. Ele estava num lugar de perfeição, estava. Como foi que ele pecou? Como foi que nasceu aquilo ali? Tem coisas que a gente não pode estar querendo mistério. entrar demais. É mistério. É mistério, porque se a gente começar a querer entrar demais, questionar, é por isso que muitas pessoas viram ateus, se rebelam, porque eles querem entrar em assuntos que são difíceis. É verdade. Querem explicar por que nasceu, ele era perfeito, ele estava no estado de perfeição. Não interessa, aconteceu e acabou. Aconteceu e pronto, o livre-arbítrio é a resposta. É verdade. É plausível. Se a gente for tentar entrar em detalhes e detalhes, O que foi que nasceu aqui? por que nasceu? Será que foi Deus que colocou? Eu não acredito É que foi questionar Deus. demais, né? Eu não acredito que foi Deus, não. E Jesus viu, né? São Lucas capítulo 10, versículo 18. Vamos para lá, ô Costa? Porque nós estamos comentando, mas nós estamos comentando Bíblia, né? 10 e 18. O nome do programa é a Bíblia. E disse-lhe, eu via Satanás como um raio cair do céu. Ele veio a estrela, né? É como nós vemos uma estrela cadente, né? Numa noite escura. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Exatamente. E caiu. Há uma tese na ciência, eu acho que aquela queda, quando ele bateu no chão, matou os dinossauros, aquela coisa toda, que houve uma modificação no sistema. Você compartilha dessa ideia ou você refuta? É uma teoria só. Isso é uma teoria e eu não vejo muito por esse lado, não. Uhum. Porque o diabo é um ser espiritual. Uhum. Não vejo muito essa questão. É como aquela teoria da lacuna, né? Daquela divisão toda que tem ali, que diz que antes de Deus ter criado aquele jardim do Éden de Adão e Eva, Deus tinha criado um outro jardim onde Satanás habitava. Mas é bom falarmos disso, que tem pessoas que estão nos ouvindo, que não é evangélico, que fica questionando nessa questão e quer saber o nosso posicionamento. Não? Exatamente, existe essa teoria, não é uma teoria, não tem muita base das escrituras, não tem muito. Eu mesmo vejo que não é por aí, não. Essa questão da extinção, embora os dinossauros existiram, né? Porque tem até crente que diz que não existiu, não sei o quê. Mas é um fato. Mas né? isso é um fato. Mas a extinção dele, ligar a extinção dele à queda dos anjos, é forçar demais a É muito precoce, né? Apesar que tem essas teorias, né? Pode ter caído um outro planeta, alguma outra coisa que causou aquilo ali, né? A gente não pode também ser tão ignorante ao ponto de não admitir, né? Porque eu vou te falar, a coisa que mais eu fico perturbado é com a ignorância, né? Eu acho que por isso que o evangelho muitas vezes é criticado, exatamente por conta disso aí, né? O crente ele fica ali montado na tese dele e fica fechado ao ponto de não aceitar mais nada, né? Eu acho que tudo está aberto para a nossa investigação, não é? 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 4, né? Nós anotamos aqui. Você falou aí que não houve mais retorno, né? Vamos falar sobre isso aí, depois que você lê esse versículo 2 e versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Nós vamos falar de duas questões aí, eu acho. Nós vamos falar que eu não sei qual livro aqui, que fala que tem uma qualidade, uma classe de anjos que eles são tão poderosos que eles são guardados em cadeias eternas, né?
eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre, além de não ter mais perdão, ele não pode circular igual os demais demônios que circulam pela atmosfera terrestre e vive causando um monte de confusão no mundo. Eu gostaria que você falasse sobre essa qualidade de anjo que está preso em cadeias eternas. A Bíblia ela fala de alguns anjos que Deus aprisionou nessas cadeias, né, que chama o Tártaro, né, onde eles estão presos e que eles vão ser soltos lá no Apocalipse. Deus ele aprisionou porque são anjos que têm um alto grau de maldade, de destruição, e o poder deles é muito elevado. Então Deus aprisionou eles para soltá-los numa ocasião específica no dia do juízo de Deus. O que nós temos que entender é que alguns anjos Deus permitiu ficar solto, né? Os que se rebelaram, e outros Deus prendeu. Claro que existe sempre o questionamento, sempre vai ter, né, aquelas pessoas que questionam e dizem, não, porque Deus prendeu um e outro Deus deixou solto, como é que funciona isso? A soberania de Deus, dentro da sua sabedoria avançada, da sua inteligência alta, a gente não pode alcançar os desígnios de Deus. A Bíblia diz que o pensamento de Deus não é o nosso, o caminho de Deus não é o nosso caminho. Uns anjos ele permitiu ficar solto, que são os demônios. Os demônios são anjos caídos. Os demônios não é aquela população que vivia aqui no mundo pré-adâmico. Os demônios não são almas penadas, que muita gente vê teorias por aí apontando para isso. Demônios são anjos que caíram e se rebelaram contra Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, fala sobre essa classificação, né? Potestade, né? Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Vamos ler aqui o texto. 6 e 10. Aqui a gente fica lá comentando, mas a gente se debruça em cima do texto. Não tem esse negócio de a gente achou. Não tem achou não, é aqui em cima da Bíblia aqui. 6 e 12. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então tem uma classe de anjo que Deus permitiu, aprisionou, né? Deus aprisionou, e tem outros que ele permitiu que vagasse sobre a terra. Claro que algumas pessoas querem entrar nessa questão de não, porque Deus deixou, é como eu falei antes, e é bom a gente deixar bem pontuado isso. Não adianta estar querendo entrar em coisas que é de Deus. Tem gente que quer entrar em coisas que é de Deus demais e acaba enlouquecendo. Washington, interessante, nós vamos fazer um programa aqui, né, um tema aqui, falando só sobre o inferno. Né? O inferno no sentido físico, né? No inferno filosófico, nós vamos falar tudo sobre isso aí, um programa específico. Mas aqui nós já encontramos aqui, havendo-os lançado no inferno. Tem pessoas que falam que o inferno ainda será inaugurado. Então, como que tem essa questão aqui? Mas havendo-os lançado no inferno, já é passado, já aconteceu, né? Exatamente. Essa palavra inferno é uma palavra latina, né? De origem latina, significa partes inferiores. Né? E no original, na língua hebraica e na língua grega, é Hades ou Sheol, que pode ser traduzido por sepultura, né? E lugares inferiores também. Mas a grande questão aí dos anjos, que realmente Deus preparou um lugar para eles. E Deus lançou eles lá após a queda, lançou no inferno. Claro que esse lugar que eles estão é um lugar de tormento, mas não é o lago de fogo. O lago de fogo já é uma outra esfera. Entendi. Depois do juízo final, depois que Deus julgar todas as nações, todas as criaturas morais, Deus vai lançar todos aqueles que não estão escritos no livro da vida no lago de fogo. É onde as pessoas dizem que é o inferno propriamente dito. Mas temos que entender que existe um lugar onde os anjos caídos, e tanto os ímpios também que morrem sem Cristo estão em consciência, sofrendo o tormento da desobediência.
de ter desobedecido a Deus. Então o texto aí é muito claro, havendo-os lançado no inferno. Então eles já estão nesse lugar, nesse estado de tormento, eles já estão sendo atormentados, esses anjos. Uhum. Eles estão sendo atormentados. Washington, o que eu acho legal na nossa programação é que os assuntos é tudo bem casadinho, assim. Eu acho que as pessoas, o ouvinte que está nos ouvindo, não terá uma dificuldade. Primeiro, nós falamos a língua do povão, né? E quando se fala a língua do povão, da maioria, qualquer versado, qualquer pessoa intelectual vai entender também. Concorda comigo? Nós estamos falando de duas classes de anjos aqui. Veja o versículo 9 aí no texto básico aí, lá de Apocalipse 12. Foi precipitado o grande dragão, eu estou lendo, né? Depois você confere aí. A antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra. Veja, lá fala que foi lançado no inferno. Então lá nós estamos fazendo o quê? Estamos separando uma classe de anjos terríveis, né? E os outros lançados aqui na terra. Exatamente. Concorda comigo? Exatamente. Uns Deus precipitou nas cadeias e outros Deus permitiu que ficasse solto. Dentro dos seus desígnios, né? Que Deus tem os propósitos dele. Mas a gente vê claramente que tanto Satanás como alguns anjos que pecou com ele, Deus precipitou na terra. Na terra. Vê duas classes, né? Lá nós falamos que foi lançado no inferno e aqui lançado na terra. Para que não haja essa confusão no ouvinte, como é que você leu lá de um jeito que você lê de outro? Eles foram lançados lá ou cá? Mas aí está a explicação, né, Washington? E é por isso que a finalidade do programa aqui é esclarecer, né, o ouvinte, né? Então nós encerrando aqui a primeira morte, né? A primeira morte foi espiritual e aconteceu no céu. Aconteceu no céu. É bom a gente deixar pontuado isso, porque como eu falei, eu já vi pessoas dizer que não foi no céu, que Satanás pecou no jardim do Éden, foi lá que ele pecou. A gente não tem prova bíblica disso. Não existe referência nenhuma. Eles pegam aquele texto lá do Gênesis, né, que diz que a terra era sem forma vazia, versículo 2, e havia terra sobre a face do abismo, porque ele diz ali que havia um jardim do Éden antes do jardim do Éden de Adão e Eva. Não há base bíblica para isso. É criar coisa que não existe, né? É inventar coisa que não existe. O texto é claro, ali a terra era vazia porque Deus criou a terra em 6 dias, no 7º ele descansou. Então, o pecado, a rebelião foi nas regiões celestiais. Como a gente falou e pontuou, não nasceu num cantinho do céu não, nasceu dentro do coração do querubim. Gênesis 3 e 6, vamos ver se tem referência mesmo à primeira morte espiritual na terra. Agora nós já estamos falando da morte espiritual, não mais no céu, né? Já encerramos, né? Passamos, já viramos a página e nós já estamos aqui já falando da terra, né? Você concorda que esse texto aí é onde nasce a primeira morte espiritual aqui na terra? Leia para nós, por favor. Gênesis 3 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejar para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Até aqui. Separação. Ali morreram, começaram a morrer ali, né? Ali já caracterizado espiritualmente, né? A morte espiritual nasce primeiro do que a física. Você concorda comigo aí, Oxa? O próprio texto ele deixa clara essa questão no versículo 3, quando Deus diz assim no final do versículo 3: não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Foi quando a serpente disse à mulher: certamente não morrereis.
A serpente enganou ela. Certamente você não vai morrer. Mas a morte que Deus falou foi a morte espiritual. Eles ficaram separados de Deus. Prova é tanto que quando eles comeram do fruto proibido, eles conheceram que estavam nus. Eles perderam a inocência. Eles pecaram contra Deus e ali a morte já entrou em cena na vida deles. Já começou a trabalhar. Já começou a agir. A morte espiritual, porque a palavra morte significa separação. Eles foram separados de Deus. Depois que houve a morte física. Eles morreram tanto que se esconderam de Deus, né? Se esconderam, eles tiveram vergonha, se esconderam. Quando Deus perguntou a ele onde ele estava, porque Deus descia no jardim e falava com ele, né? E Deus agora desce e não encontra ele. Deus diz: onde estás? Perderam a comunhão. Perderam a comunhão. Quando eles pecaram, eles viram que estavam nus, a vergonha, e ele agora fizeram aquela vestimenta com folhas, se vestiram e se esconderam de Deus. Nasce então aí a primeira morte espiritual na terra. Por isso que eu gostaria que você repetisse aquele versículo: por um homem veio, né? Romanos, né? É legal a gente... Capítulo 5 de Romanos. Vamos lá para o texto. Eu acho bacana esse, para a gente ilustrar, né? Essa questão. Esse versículo ilustra muito, né? Por um homem entrou, né? 5 e versículo 1. Maravilhoso. Estudo bíblico é coisa linda. Versículo 12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Passou, né? Nós herdamos, né? A morte original, né? O pecado original. Aí é onde entra aquilo que a maioria dos cristãos chama de pecado original, né? Um pecado que passou para a nossa natureza, nosso DNA, né? Nós somos de natureza pecaminosa. É assim, Washington? Todo ser humano, quando ele nasce, ele herda a natureza pecaminosa de Adão e Eva, porque nós somos descendentes dele. Todo ser humano é descendente de Adão e Eva. Então, quando uma pessoa nasce, ela já nasce com aquela natureza decaída. Então, a morte ela já começou a reinar desde Adão até hoje. Ela reina e vai reinar até mais algum tempo, e depois ela vai ser suplantada totalmente por Cristo. Mas a morte espiritual que aconteceu ali separou ele de Deus, e depois ele morreu fisicamente. É bom a gente deixar claro aqui, porque existe uma diferença entre a morte física e a morte espiritual. Washington, você compartilha com aquela ideia que aquele avental de folhas, né? De folhas foi o meio deles querer restaurar a sua santidade diante de Deus, e não deu certo, porque aquilo ali secava, né? Aquelas folhas secavam, e quando Deus mata aquele primeiro animal, faz aventais para ele, ali nasce a verdadeira santificação através do sacrifício daquele animal. Você compartilha com isso? Sim, compartilho com esse pensamento. Eles tentaram arrumar uma maneira de se esconder de Deus, de reparar aquilo ali, mas só que eles estavam fazendo pelas formas erradas, né? Ainda hoje é aquela desculpa que as pessoas dão, né? Mas eu não bebo, não fumo, né? Eu sou o pai de família legal, né? Então é uma folha para tapar o seu pecado, né? Mas não é o suficiente para Deus. Prova tanto que mesmo eles fazendo aquilo ali, eles tiveram vergonha e se esconderam de Deus. Não era permanente, não era uma coisa... Não era permanente, e eles tiveram vergonha. Eles não foram até Deus. Por que eles não foram até Deus? Eles não foram, eles fizeram a vestimenta e se esconderam. Deus desceu, não viu eles, claro, na linguagem humana, que Deus já sabia o que estava acontecendo, mas Deus não viu eles e chamou: onde estás, Adão? Estavam escondidos. Ouvi a tua voz e temi. Aí quando o Senhor disse: comesse da árvore que eu te ordenei que tu não comesse, veja,
A ordem foi dada e ele desobedeceu livremente. Porque o que eu acho interessante aqui, dentro daquele pensamento claro que não é o assunto da predestinação, Correto. dizem que o homem não é livre. O homem não é livre, o homem não tem liberdade, porque o pecado acabou com a liberdade do homem. Mas eu pergunto aos predestinados, Adão e Eva, antes de pecar, eles eram livres? Eles eram livres. Eram livres. Eles estavam no estado de perfeição. Eles estavam no estado de graça total com Deus. Verdade. Eles eram inocentes. Exatamente. Mas mesmo assim eles escolheram comer do fruto que Deus disse para não comer. O diabo enganou Eva e Eva levou para Adão. E Adão comeu do fruto e ambos foram abertos os olhos e viram que estavam em pecado. Talvez voltemos nesse mesmo assunto quando nós estivermos falando sobre predestinação e livre-arbítrio, né? Vai ser um outro assunto, mas nós não tem jeito para a gente não cair nesse mesmo, né? Não nesse tem, mesmo não tem, texto. porque chama, esse assunto vai chamar essa questão. Isso. Hoje nós estamos falando estamos tratando dessa primeira parte do assunto sobre extremamente a morte, né? A morte. Então ali estavam morrendo espiritualmente, né? Desobedecendo, se separando de Deus, né? Já não era mais a mesma coisa. Agora a primeira morte física, você concorda que está lá em Gênesis 4, versículo 8, que inclusive é o primeiro assassinato, né? Sim. O primeiro homicídio, né? 4 e 8, né, Augusto? E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Isso foi a primeira morte física, né? O primeiro assassinato que aconteceu por conta da inveja que Caim tinha de Abel. Como o pecado veio, a morte veio também, uma consequência. E quando eu digo assim, porque o salário do pecado é a morte. Né? Romanos 6, 23. Salário. Consequência. Até anotei aqui. Então, quando uma pessoa peca, ela vai ficar sujeita à morte. A morte, ela vem sobre todos, independente se for cristão ou não cristão. O fato da pessoa ser cristão não quer dizer que ela vai ficar livre da morte física ou até ter uma morte violenta. Porque tem muitos crentes que acham que Deus não permite um cristão com uma morte violenta. Então esse crente não lê a história da igreja, não lê a Bíblia, os mártires, eles não lêem. É verdade. Porque eles acham que não, Deus vai guardar o crente dormindo. Não, a gente está sujeito à morte física, a gente está sujeito à doença, está sujeito por causa do pecado. No sentido físico, nós não diferenciamos os demais seres racionais e irracionais, do jeito que morre atropelado um gato, um cachorro, um cavalo, nós podemos ser atropelados. Estamos sujeitos sujeitos a esses tipos de acontecimento. Claro que o próprio Deus sabe com a forma que a gente vai morrer, e o próprio Deus não revela, porque se Deus revelasse a gente morreria fora do tempo, entrava em depressão, ansiedade e tal, diferente de Cristo, que depois a gente vai falar dele, que ele sabia que ia morrer. Então a questão da morte, quando ela invadiu a esfera humana, todos estão sujeitos, e a morte, ela não respeita ninguém. Ela vem para o negro, vem para o branco, vem para o amarelo, vem para o rico, vem para o pobre. Exatamente. Ela não respeita status, ela não respeita a posição, não porque fulano é uma autoridade, fulano é um promotor, desembargador, ela não respeita. Quando ela vem para todos. Washington, há uma idiotice em alguns cristãos em ficar relacionando o porquê que fulano morreu daquele jeito, né? Eles atribuem muito, acho que devia estar em pecado para morrer dessa maneira. Já viu algum? Sim, existe essa teologia da retribuição, né? Teologia da retribuição. É como aquela passagem lá do cego de nascença, que ele disse perguntando, quem foi que pecou, ele ou seus pais? E já disse, nem ele pecou nem seus pais, mas foi isso que aconteceu para a glória de Deus. Então nós não podemos relacionar uma calamidade, uma intempérie na vida do crente com um pecado. Claro que às vezes é o erro. Pode acontecer. Pode acontecer, às vezes é o erro. A pessoa está ali procurando
E como Mas diz, são raridades, né? como diz o ditado, quem procura acha, então a pessoa está entrando em caminhos Isso, difíceis, ele vai achar. É uma consequência, né? Mas o crente, ele pode ser atingido por isso. Ele pode ser atingido por isso. Foi isso que os amigos de Jó não entenderam, né? Verdade. Aquilo que Jó estava passando, começaram a questionar, dizer que Jó Por quê, estava em pecado. Então, tem crente que tem essa mentalidade, não, fulano morreu aquela morte porque ele estava em pecado, ele estava em erro. Então Deus odiou Paulo, então Deus odiou os apóstolos, porque a morte violenta. Muito bem lembrado. Tomé morreu a pé, a paulada, Isso. Estevão apredejado, Pedro Paulo de decapitado. cabeça para baixo crucificado, Paulo decapitado. As mortes foram mortes horrendas. Só quem salvou daquela turma ali só foi João. Só João que morreu morte natural, mas os demais morreram morte violenta, porque para Deus o que importa é a alma e não a questão física. É verdade. Claro que eu não vou aqui entrar na questão de dizer que Deus não quer que você cuide do seu corpo físico, não. Deus quer porque o corpo é templo do Espírito Santo. Mas se Deus permitir que algo aconteça, nos atinja, Ele permite, atingiu e Ele não deixa de ser soberano. Agora tem gente que questiona, né? É verdade. Questiona ao ponto de se rebelar contra Deus. É verdade. Se rebelar contra Deus. Esse é o perigo. Se revoltar contra Deus. Se Ô, Washington, revoltar. pega para mim, por favor, 59 de Isaías, versículos 1 e 2. Vamos de Bíblia aqui. 59 de Isaías. 1 e 2. Por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. É muito explicativo isso aí, né? A mão, ele personifica aí a pessoa de Deus como um ser humano, né? A mão, né? Você vê aí a mão do Senhor, o ouvido, né? Sua mão não está encolhida, seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Aí o que nós queremos ver assim, mas os vossos pecados fazem divisão. Essa que é a questão, né? No sentido aí também da morte, né? A pessoa pecou e ali morreu. Aí fala também de morte espiritual, né? Separação de Deus, né? Ou separado de Deus no sentido do pecado, né? Que a separação aqui é espiritual. E logo após a gente vê que Adão também pecou, Adão morreu fisicamente. Fisicamente, Claro que naquele período ele ainda viveu muitos anos. Viveu, O pessoal viveu muito tempo ali, logo no início, depois que começou a reduzir a vida humana, mas eles viveram muito tempo. Mas a morte espiritual foi a primeira que atingiu eles. E depois veio a morte física. E da morte física ninguém escapa. Como a gente está aqui falando, pontuando, que um cristão ele pode morrer uma morte violenta, como também ele pode deitar, dormir e não acordar mais, se encontrar com Cristo. Esse é o caminho de Deus. Então, quando a gente quer entrar nisso aí, querer questionar, porque Deus permitiu, porque Deus deixou e tal, isso é perigoso, porque você vai acabar se rebelando contra Deus. É Você verdade. vai entrando numa esfera que não é sua. Nasce no coração um sentimento Revolta, de revolta contra Deus, né? Revolta, tem gente que se revolta e vira ateu. E nós sabemos que em Deus há toda a soberania, né? Todos os desígnios dele são perfeitos, né? A Bíblia chama também, lá no capítulo 15, versículo 26 de 1 Coríntios, chama de o último inimigo, né? Ele chamando assim, você não acha que dá uma impressão que ele está personificando, né? Colocando personalidade como, assim, dando uma aparência de um ser, de um elemento, um inimigo na morte? Vamos ver isso aí, impressionante isso aí, né? 1 Coríntios capítulo 15, né? Capítulo 15, versículo 26, né? Estamos aqui acompanhando uma sequência, né? Fizemos aqui com o maior carinho.
para explicar aos nossos amigos ouvintes. 1 Coríntios 15, 26. É, Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. é a morte. O último inimigo que há de ser aniquilado, porque havia outros inimigos. Quais os outros inimigos que você acha que antes dela foi? O pecado, né? Pecado. Pecado é um dos O próprio Lúcifer, né, também. os anjos que caíram, Os anjos que guerreiam caíram. contra a raça humana, o pecado. Ele aí classifica ela como o último inimigo, né? A própria natureza humana que é inimiga, né? O próprio Paulo fala isso lá no capítulo 7 de Romanos, quando ele fala sobre aquela guerra que tinha entre ele e a natureza humana, quando ele queria fazer o bem, ele não fazia. E o último inimigo é a morte, ele traz essa... Ele fala esse último porque ela ia ficar trabalhando até aquele tempo, Sim, agindo. a morte ela vai agir até o dia do julgamento final. É por isso que ela é chamada de último, eu acho. O último inimigo a ser vencido é ela, porque até no milênio, quando Cristo reinar aqui, porque depois da grande tribulação, Cristo vem na batalha do Magedon, vai ter o tribunal ali do julgamento das nações e ele vai implantar o milênio, que é 1000 anos aqui na Terra. Alguém diz que não é literal, mas a gente entende que é literal. Mas nesse período dos 1000 anos, mesmo com Cristo aqui, a morte ainda vai estar ali trabalhando e as pessoas vão estar morrendo. Claro, vão viver mais, vão ter uma durabilidade de vida muito maior, mas a morte ainda vai atingi-los, aqueles que estão no milênio. Já que nós estamos falando dela, né, dessa infeliz aí, há um trecho no Apocalipse que fala que os homens que queriam morrer e não morriam, né? Apocalipse capítulo 5. 5. Vamos lá pro texto. Eu gosto de trabalhar com você por causa disso hoje. E eles queriam morrer e não morriam, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, impressionante. Capítulo 9. 9 de Apocalipse. 9 e 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Fugirá deles. Ali havia um juízo muito grande, porque ele falou assim, a morte não atinge eles não. Acho que havia um comando ali celestial, né, de Deus, porque eles têm que pagar um preço aí, não é agora não. Concorda comigo? Havia um juízo ali, né? O julgamento vai ser tão severo, né? Vai ser tão duro, que eles vão desejar morrer em 5 meses. Claro que o livro de Apocalipse alguém questiona da questão da literalidade ou não, da metáfora e tal, mas aqui eu vejo literal. Eu não vejo aqui real. Nada de figurativo. Verdade. Tem uns trechos aqui que é plenamente literal. Tem alguns textos que é figurativo. É figurativo. Mas tem alguns textos que a gente vê que é literal. O Apocalipse, embora seja um livro que a maioria dos crentes não lê, porque acha difícil interpretar, tem as partes de metáfora, de símbolos, tem, mas tem a parte literal. E aqui é literal, porque eles vão ser atormentados por esses demônios aqui, e a Bíblia diz que durante 5 meses eles vão ser atormentados, eles vão desejar, naqueles dias eles buscarão a morte. Eles vão desejar morrer, o sofrimento é grande, mas a morte não fugirá deles. A morte fugirá deles. A morte fugirá deles. Não vai querer nada com eles. Não vai querer, a morte vai fugir. Então acredito eu que eles vão querer se matar, não vão conseguir. Porque a morte vai fugir deles, porque o próprio Deus vai dar ordem a ela, porque a morte tem essa questão do comando. A pessoa só morre se Deus quiser que morra. Naquela hora. Naquele momento. Embora alguém não entenda muito bem isso aí espiritualmente falando,
Mas há um comando aí, tudo no comando de Deus, né? Tudo é um comando de Deus. Tem cara que toma um monte de tiro aí, vai para o hospital. Exatamente, escapa. Não chegou a hora dele, o povo diz, né? É porque Deus não quis. Porque na verdade a morte ela só atinge uma pessoa quando Deus, dentro do seu comando, determina e pronto. Porque Deus é soberano, a vida e a morte está no comando dele e pronto. E o horário também de Deus, né? No tempo dele, né? É por isso que diz, quando chega a hora ninguém escapa, né? É. Chegou a hora, pronto, ninguém escapa. Né? É interessante isso aí, viu? Washington, e interessante, é o último inimigo, né? Ela será atirada também, né, no lago de fogo, né? Apocalipse 21:4, né? Apocalipse, não, é 20:14, né? É, 20:14. 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, e a morte e o inferno. Então, essa morte, a gente pode entender que seja um anjo caído. Que Por isso essa personificação lá, né? O último inimigo, né? O último inimigo, e as pessoas muitas vezes criam, tem até no paganismo mesmo, na escultura, aquele ser com capuz, né? Eles criam aquela figura, né? Ser com capuz. Tem um pouco de sentido, né? Sim, tem um pouco de sentido, e a gente vê que a morte e o inferno, então dá a entender que seja um ser espiritual. A morte ser espiritual, porque não faz sentido aqui não ser espiritual. É verdade. Porque o Apocalipse é claro. E a morte e o inferno foram lançados. Então, Como é que uma figura pode ser lançada verdade, né? no lago de fogo? Não tem Como sentido, é que né? o inferno pode ser lançado no lago de fogo se é uma figura? Verdade. Figura é figura. Tinha que vir uma literalidade ali, né? Exatamente. É interessante, rapaz. O 21:4 fala que ela não haverá mais, né? Não haverá mais. Ela não jamais vê que passa no 20, né? Quando passa aqui novo céu e nova terra, ela já é exterminada, né? É nesse sentido aí que eu queria falar aí. No estado eterno. Ali já passa no novo céu e nova terra. Ela já não está mais. Já não existe. Ela não existe mais aqui. É interessante. Não existe mais. Eu acho que você concorda que o crente que está preparado, que conhece verdadeiramente a sua situação como salvo na pessoa de Jesus Cristo, por mais espiritual que ele seja, você acha que todos temem a morte ou diferencia de pessoas para... A falta de conhecimento leva a temer a morte? Essa que é a pergunta que eu queria te fazer. E eu louvo ao Senhor por essa unção agora, por essa graça, né? Dessa pergunta aí. Eu acredito que sim. A questão de temer a morte, quanto mais a gente se aprofunda no espiritual, a gente se aprofunda... Não é espiritual sem falar língua, é conhecimento, não, né? Conhecimento. Quanto mais a gente se aprofunda nas escrituras, se aprofunda em Deus, a morte vai ser algo que... De comunhão com Deus, né? A morte vai ser algo que a gente não vai ter aquele medo dela. Até porque que o próprio, lá em Hebreu, diz que ele nos livrou do medo da morte, né? Jesus nos livrou do medo da morte, do império da morte. Então, temos que entender que existem alguns cristãos que temem a morte. Aí alguém pode até questionar e dizer, mas é incorreto temer a morte, ter medo de morrer. Tem pessoas que ainda estão presas aqui, não querem partir, não querem morrer, né? Não querem ir para o céu, todo mundo quer, mas morrer ninguém quer. Não falar da morte, ninguém, o pessoal teme, o pessoal faz oração. Tem a falta de conhecimento e o apego também à materialidade, né? Porque o ser humano não tem a parte material dele, então o material às vezes
Fala mais alto. Fala mais alto do que a parte espiritual. Entretanto, quando um crente ele tem aquele conhecimento, ele busca conhecer Deus mais, ele vai entender que a morte ela é uma passagem para a vida. Então, morrer, como diz o próprio apóstolo Paulo, é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, a morte ela não deve ser temida pelo cristão como se ela fosse o fim. Porque as pessoas que não são crentes, como exemplo, temem a morte diferente do crente. Diante da morte as pessoas se desesperam. E tem até aqueles que dizem, não tenho medo de morrer, não tenho medo da morte, mas quando eles se deparam diante da morte, eles temem. Temem, né? Porque a morte é algo que para a maioria das pessoas é algo desconhecido. Elas não sabem o que vai acontecer. Quase não se fala isso nas igrejas, né? Quase. Eu acho que dificilmente um pastor tem coragem de abrir um debate como nós estamos fazendo aqui para os nossos ouvintes, né, Augusto? Eles acham que isso aí afasta as pessoas, né? É um assunto desagradável, né? É porque é um assunto que as pessoas não gostam de ouvir falar, porque perder um ente querido traz tristeza, Constrangimento. mas a morte é uma realidade e nós temos que falar sobre ela, principalmente nos púlpitos e em pregações a nível evangelístico. Verdade. Porque o ser humano, por mais que ele pense ser alguma coisa, ele é nada. Porque lembra o que foi que Deus disse a Adão? Deus disse que Adão, do pó vieste e ao pó você vai tornar. Então, o camarada pode ter riqueza, pode ter grau acadêmico, ele pode ter fortuna, pode ter fama, ele pode ter o que for, ele vai morrer. Então a pessoa tem que ser esclarecida que ele não é como um vegetal, uma árvore que é cortada e daqui a pouco na fogueira de São João é jogada e acabou, né? Ele é um ser tritônico, né? Que ele é corpo, alma e espírito. Ele continua vivendo, né? Continua vivendo. Essa que é a grande falta de responsabilidade do cristianismo e não dar essa abertura às pessoas para compreender, né, essa responsabilidade, né, Washington? João capítulo 5, versículo 24. Eu tinha notado aqui 15, 21, 22, mas nós citamos tanto ele, né, João? Washington? Porque assim como a morte veio por um homem, né, lembra que nós... Romano. É João, né, nós estamos chamando João 5 e 24 agora. Vamos ver isso. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você vê que negócio interessante? Tem, né? Ele não falou que terá, né? Tem a vida eterna. O crente toma posse dela antes da morte, né, Augusto? Tem, né? Eu queria que você falasse sobre esse tem aí. Por favor. Esse tem é algo presente, né? Exatamente. Ele já né? tem, ele não vai ter. Não é algo passando, futuro, é algo presente. Eu gosto desse nosso debate aqui. Eu acho que nós temos o cuidado de ficar observando esses pequenos detalhes, né? Terá, né? Parece que futuramente, olha, quando você chegar no tempo, você vai ter isso aí. Não, você concorda que nós podemos chamar isso aí de certeza de salvação? Sim, com certeza. O cristianismo, ele traz, quando uma pessoa aceita Jesus, ele tem a vida. O verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo. Ele tem a vida eterna. Claro que vai entrar naquela questão da predestinação, se pode perder, essas questões, né? se pode perder ou não. Nós estamos falando do verdadeiro evangelho, né? Mas a gente vê que aqui Jesus é claro, ele diz assim, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele está falando que tem, ele não está falando terá, ele não está falando algo que vai acontecer.
Ele está falando que tem. Já é real, né? Quando a gente analisa as escrituras, a gente tem que ter o cuidado, pastor, de fazer a exegese do texto. Isso, E exatamente. uma coisa que eu quero pontuar aqui para os ouvintes, que muitas vezes quando a gente faz um debate sobre as escrituras, aí tem alguns, né, que se acham muito teólogos, né, que dizem assim, não, que tem que conhecer a língua original, tem que conhecer o grego, não sei o quê. É bom que conheça. É verdade. É bom conhecer o grego, conhecer o hebraico, é bom, é interessante. Mas não quer dizer que o fato da pessoa conhecer o hebraico ou o grego, ele vai ter mais conhecimento do que uma pessoa que tem a Bíblia na mão. Porque temos à disposição hoje várias traduções de Bíblia, várias Bíblias de estudos, que são traduzidas por eruditos. São pessoas que têm um conhecimento vasto. Mas tem alguém que diz, não, tem que conhecer o grego, tem que conhecer o hebraico, tem que conhecer o original, a língua original. Tem alguns textos realmente que é preciso a gente conhecer. É necessário. Mas de uma forma geral, Geral não. qualquer público ele vai entender isso aqui. Você vê, eu peguei aqui um pontinho, né? Eu peguei aqui no meio do texto aqui a palavra tem só. É só ter o cuidado de fazer a interpretação, a exegese E do ler texto. direitinho, né? E Porque ler. a maioria dos cristãos, e a gente também, né? Isso acontece de pegar um texto e chapar ele, né? Eu chamo de chapar. Chapar quer dizer jogar ele direto, né? Interessante que nós observamos isso aí, né? Tem agora, hoje. Exatamente. Como tem um texto, a questão aqui da interpretação, está até dentro do tema, lá em Coríntios capítulo 15, versículo 18, Paulo diz assim, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Não, se eu ler só esse versículo, isolar ele, eu vou dizer que os que morreram em Cristo estão perdidos. Você tem que entender todo o contexto que Paulo está falando aqui, dos falsos mestres que estavam se intrometendo, dizendo que a ressurreição era passada, dizendo que já tinha tido a ressurreição, que Cristo não ressuscitou. Aí Paulo, todo esse capítulo 15, ele fala sobre isso. Então tem que ler o contexto para poder entender. E não tem aquela questão que alguns, né, que quer ser teólogo demais, não sabia, não, que tem que conhecer o original hebraico. A Bíblia, ela é de fácil entendimento. É verdade. É só você ler ela, claro, com cuidado, observando o contexto. Porque quem traduziu a Bíblia foi eruditos, pessoas que têm um conhecimento vasto. Agora, uma ou outra passagem que vai ser necessário ter o conhecimento do original. Mas na forma geral, é só você conhecer o texto e saber a interpretação dentro do contexto. Washington, nós vamos abrir aqui rapidamente, antes do nosso intervalo, uma questão sobre, lá no livro de Eclesiastes, né? Você pontuou. Nós vamos falar um pouquinho sobre que também é uma linguagem recorrente também no Novo Testamento, que fala, ele não morreu, mas dorme, né? Era uma linguagem ali, né, figurada ali, né? Eclesiastes capítulo 9, né? Fala da inconsciência, né? Porque há religiões que eles acreditam, né, que a pessoa morreu e está ali no sono eterno, né? No sono até a realização lá do juízo final, né? Que eles costumam dizer, né? Eu não quero falar o nome da religião, mas eles acreditam que quando a pessoa morre está ali subjugado ali, é um sono eterno, né? Está inconsciente, né? Inconsciente, não tem, foi apagada a sua memória. Nós já estamos começando a esquentar para entrar no assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho, que nós só estamos esquentando, né, o assunto, né? Aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, e versículo 5, diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A gente tem que entender esse texto dentro do contexto do livro de Eclesiastes. O que Salomão está falando. A palavra debaixo do sol, ela acontece mais de 23 vezes nesse livro. Debaixo do sol é a palavra-chave.
Salomão está falando dentro de uma perspectiva puramente humana. Ele mesmo diz aqui, o próprio versículo 6 faz a interpretação assim: não tem parte alguma neste século e em alguma coisa que se faz debaixo do sol. Fala de nossa vida aqui na terra. Fala da vida na terra, que cessa. A vida da pessoa cessa, quando ela morre, a vida cessa aqui. Conhecimento não tem mais, o ódio, o amor, aqui na terra, e não pós-morte. Então, existem alguns pensamentos de algumas religiões que defendem a questão do sono da alma. E diz que quando a pessoa morre, a pessoa perde a consciência. Tem até alguns cristãos Vai no meio nessa, da Assembleia também que vai nesse pensamento e acredita que quando a pessoa morre fica inconsciente, né, não se lembra de nada. Falta de examinar as escrituras. Falta de ter conhecimento, né? Falta de fazer a interpretação. Como eu estou dizendo, não precisa você conhecer o hebraico, o grego, para entender isso aqui não, é só ler o contexto. Não Todo é o necessário. livro de Eclesiastes, ele está falando dentro de uma perspectiva humana. Ele está falando da riqueza. É aí que, é nesse livro aí, eu acho que fala assim como morrem os animais, né? É no capítulo 3. Porque o que sucede, versículo 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa sucede, como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Claro que Salomão está falando aqui na questão Meramente material. Na questão material, não existe vantagem nenhuma entre o homem e o animal. É verdade. Da mesma forma que o homem morre, o animal morre. Né? A questão matéria. Ele não está falando a questão espiritual. A espiritual vai falar lá na frente, lá no fim, no capítulo 12. Mas aqui ele está falando que todos têm o mesmo fôlego, no sentido de vida, não no sentido espiritual do fôlego de Deus no homem. Porque o animal, ele não tem a parte espiritual como o homem. Como o homem tem. Ele tem o fôlego no sentido de vida. Vida. Porque embora os animais tenham consciência, os animais tenham emoções e tal, temos animais que têm emoções, mas o homem é o único que pode raciocinar. Por que eu peguei logo esse texto aqui, logo no início, antes da cereja do bolo? Não, Washington? Porque nós só estamos iniciando, nós estamos aí só no início do estudo. Porque eu sabia que ia haver e vai haver questionamento, mesmo nós explicando com toda a explicação que nós estamos dando aí, vai haver questionadores. É por isso que a gente não pode se acovardar e não falar isso aí, e dar esse esclarecimento. Exatamente. É ou não é? Porque aqui o próprio Salomão diz: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Então aí ele diz, a vantagem do homem sobre os animais é nenhuma. Claro que alguém pega esse texto, somente os ateus, pega esse texto e diz que a vida humana se resume na materialidade. Morreu, pronto. E o homem acabou. Morreu, acabou. Não é materialismo? O materialismo ensina isso. Morreu, pronto, acabou. Só que Salomão está falando na questão puramente material. Ele está falando do corpo. Onde o próprio Paulo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala: semeia-se corpo animal. Aquela parte ali, animal, é material. Matéria. Então a gente vê aqui, claro que eu volto aqui a pontuar a questão da inteligência dos animais. Alguém pode até questionar e dizer: mas tem animal que é inteligente, tem animal sim, tem animal que é inteligente, tem. Agora manda um animal pintar, manda um animal fazer uma obra de arte, ele não vai fazer. Porque o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Washington, impressionante que o mesmo autor desse livro, ele fecha dando uma explicação no sentido espiritual, né? Quando ele fecha o livro, né? Capítulo 12, né? Versículo 7, ele diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Agora, esse voltar para Deus que o deu no sentido de domínio. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: não, morreu, Deus coloca em qualquer lugar. Morreu, pronto, está com Deus, né? Esse versículo especificamente fala de domínio de Deus sobre o espírito, né? Não é um local aí, né? Não é local, é domínio. Porque o homem, ele tem uma certa liberdade, tem, entre aspas, tem. Mas o domínio total sobre a vida ele não tem.
porque o domínio total sobre a vida é de Deus. Uhum. É bom a gente pontuar isso aqui. Embora a gente acredite que o homem tem um livre-arbítrio mesmo que limitado, mas o homem não é totalmente livre. Verdade. Então aqui, voltar para Deus é domínio. Volta para o domínio de Deus. Agora o destino. Washington, nós estamos falando dela. Eu queria que você pegasse lá o Salmo 90, versículo 9 e 10, por gentileza. Dela que eu estou dizendo, né, para o ouvinte entender aí, nós estamos falando da morte, né? Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabaram-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente nós. Ou acho, biblicamente você está olhando para um defunto, né? É, cara, biblicamente você está olhando para um defunto, velho. Não é não? 70 anos, se eu passar mais uns dias aí, eu tô. Pensa direitinho. Você está falando. Quero eu chegar na sua idade, pastor, com Você 70 anos, com toda essa força aí, Com todo esse vigor. todo esse vigor. Mas você está bíblica. Você concorda que você, biblicamente, você está falando com o defunto? Lê de novo aí. Nós estamos comemorando isso aqui hoje. A duração da nossa vida é de 70 perdendo melhor. anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós volamos. Nós descobrimos aí biblicamente que ele está falando com o defunto. Pela ordem bíblica, né, 70 anos já é o horário, é o tempinho de Deus ali, né? Como que é o tempo de Deus? É chamado de Kairos, né? Kairos. Né? Kairos. Kairos. E o humano é Cronos, né? Cronos. Então no Kairos de Deus aí eu estou no. Né? Ele está me dando eu estou no quebra-galho, eu estou no lucro, né? Então, biblicamente eu sou um defunto, né? Eu quero passar aqui presente para os ouvintes, né? Passar de presente para os ouvintes, né? O Eclesiastes 2:2. Antes, você lê aí na sua Bíblia, aí, antes que se escureça o sol, eu queria que o Washington me acompanhasse aí, fosse citando os versículos, né? Eclesiastes 12, né? E nós vamos dando assim mais ou menos no nosso entender o que significa esse versículo aí. Depois nós vamos pedir um intervalozinho, porque nós vamos falar sobre o medo da morte de alguns personagens da Bíblia, né? Se eles tiveram medo da morte ou não, né? Eu queria que você depois preparasse aí aquele hino de Voz da Verdade, tá bom? O 2, né? Leia o 2 aí para mim, por favor. Antes que se escureçam o sol, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Esse versículo fala do escurecimento da visão. Escurecimento da visão. Por favor, leia o 3 que nós vamos com pressinho. No dia em que tremeram os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem o que olham pelas janelas. Esse guardas da casa são os braços e a perna, né, que nos defendem, né, de tudo. Os moedores são os dentes cada vez mais poucos e fracos. Né? O meu já foi-se embora. Né, não? Estamos aí dentro do 3 ainda. E os que olham pela janela são os olhos que perdem logo a visão. Concorda comigo aí, Washington? Está bem pontuado aí? O 4, por gentileza, Washington. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem. Então esse baixo ruído da moedura aí, fala-se das portas do rosto, né? E se refere aos lábios e às mandíbulas, né? E ele não tem prazer, a pessoa quando vai perdendo, vai atingindo, cada vez que vai atingindo mais a idade, ele não vai tendo mais o prazer em comer e beber, ele vai perdendo gradualmente o apetite. Concorda comigo, Washington? Exatamente. Né? Então,
E as vozes do canto aí se refere, se baixarem, remete-se à audição, né? A audição, pouco desejo de ouvir música, pessoas idosas não gostam de som alto, né? A música para ele foi uma coisa, ouvir bastante música, era coisas da idade jovem, né? Então é muito raro você encontrar um coroa que gosta de estar ouvindo, porque os ouvidos não suportam mais os volumes do som. Eu tenho aqui umas referências, né? Jeremias 25:10, Apocalipse 18:22, mas nós não vamos nos ater a isso aí. Mas vamos direto para o 5, por gentileza. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Está vendo aí? Temer o que está no alto são as coisas banais, cotidianas, elas passam a ser ameaçadoras. Uma pessoa idosa, ele qualquer coisinha é motivo dele, porque ele já não tem mais aquele vigor, né? Então, por isso que uma pessoa com 70 anos assim, que faz pela glória de Deus, né, pela misericórdia do Senhor, eu estou com 70 anos, mas eu tenho bastante saúde, não é uma coisa que fica, não é uma coisa que me faz, eu digo no Nordeste, faz pantinho para mim, né? A gente está gozando assim de uma saúde maravilhosa, né, Washington? O florescer da amendoeira é o branquear dos cabelos, né? Eu já cheguei no ponto, né? E quando o gafanhoto for um peso, se refere ao passo lento do idoso apoiado na bengala. Ele já vai ficando já bem debilitado, né? Está bem pontuado aí? Exatamente. E o perecer, o apetite, a perca do desejo também sexual, e logo depois já vai chegando a morte. Está bem pontuado? Exatamente. Por favor, leia o 6 agora para nós hoje. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço. Rapaz, isso é muito lindo, né? Não? Ele fala do perecer do vigor humano de uma maneira poética muito linda, né? Ele fala aqui da cadeia de prata, ele se refere à coluna cerebral, né? É o que sustenta o homem, tá? Bom, a cadeia de prata é a coluna vertebral. E quando se despedaça o copo de ouro, ele fala do cérebro, o domínio. O homem já começa aí, o coroa, ele quando ele vai sair de casa, ele fala, cadê o óculos? Depois ele acha o óculos, ele fala, cadê a chave, né? Ele pega uma caneta para escrever, ele procura a caneta. Aí quando ele procura a caneta, ele não sabe onde está o papel, né? Quando ele acha o papel, ele não sabe mais o que ele ia escrever. Então, é um problema, né? O cérebro já não comanda mais. O cântaro junto à fonte fala do coração enfraquecido, né? Uma pessoa idosa não aguenta dar uma pedalada daquela que nós demos até lá, né? Até Jussaral, né? Exatamente. Com certeza, né, Washington? É muito difícil encontrar um coroa pelo meio, né? E também quebre a roda junto ao poço. Tem 4 descrições aqui diferentes da morte. Ele descreve a destruição de 4 itens significativos para demonstrar o final da vida. Entendeu? Aí depois nós chegamos no 7, né, que fala que é o encerramento. Interessante que ele fala da morte, como igual nós lemos aí há um pouquinho atrás, no capítulo 9, e depois ele fecha como algo totalmente espiritual, e o pó volte à terra. Como era, né, o espírito volte a Deus. Isso. E depois aqui ele fala do destino final de todos os descendentes de Adão e Eva. Mas ele fala que mesmo com tudo
nós parecemos a nossa morte seja parecida com uma dos animais, mas o espírito volte a Deus que vamos de música um pouquinho, filho? Vamos de música. E vamos contar a segunda parte. Aquele lá, 9h30. 9h30? Tá rolando bem, não tá? Não esquecer que estamos gravando. Você vai dar um. Pode soltar. Aquele lá. Pode soltar. Já soltou? Aparece tudo lá, hein? Eu sou do medo da morte. Você está querendo fechar ali Hebreus. Duas horas para vocês são pouco. 2:15. Hebreus 2:15. E 1 Coríntios 15, 55. 2 horas para vocês são pouco. Não dá pra. Não são 2 horas, não. 2 horas. Esse assunto é Conteúdo, né, velho? Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando estranho. Bem, queridos ouvintes, estamos retornando ao nosso podcast. Menino, negócio chique, hein? Podcast. Eu não posso ouvir falar esse nome que eu fico com vontade de rir, você sabe por quê. É forte. É igual aqueles crentes. É forte! E é forte mesmo, né, não, Washington? Mas vamos deixar isso para lá, né? Irmão, nós estamos falando aqui, nós estamos no item de número 4. E 2 horas é pouquinho mesmo, né? Nós vamos talvez retornar aqui, porque nós não entramos ainda na questão em si, né? Então, para o fechamento. Hoje nós vamos falar só sobre ela, né? Então, o que nós vamos pontuar aqui? Medo da morte. E nós falamos um pouquinho no início, né, Washington, que deve diferenciar de pessoa para pessoa, né? O que leva a pessoa a ter o medo dela? A falta de conhecimento, né? Eu gostaria que você lesse para mim, você segurasse esse Hebreus aqui e lesse para mim 1 Coríntios capítulo 5, 55. Depois nós vamos lá para o outro texto. 1 Coríntios 5. 15 e 55. Por gentileza. É o grito de Paulo, né? Onde está, né? Onde está, ó morte, o teu arpilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele fala ali da morte e do inferno, né? Exatamente os dois serão lançados, né? Nós vemos lá, né? Exatamente os dois serão lançados. Ele desafia. Você não acha essa palavra de Paulo aí muito ousada? Como se fosse um desafio. Onde que está? Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Você vê isso aí como certeza de vida eterna, ou Washington? Sim, com certeza.
Paulo ele dá aqui o seu grito de triunfo, né? Com a ressurreição de Cristo, porque Cristo A primícia, né? a primícia. Cristo, o originador da vida, venceu a morte. Então, para Paulo, a morte ela não significava o fim. Ela não ia manter a vitória, porque a vitória já estava garantida, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, que é um dos pilares do cristianismo, né? Que é a morte de Cristo e a sua ressurreição. É verdade. Porque diferente das outras religiões, os líderes dela morreram Então isso é um brado, né? e estão sepultados. Isso aí é um brado, né? É um brado de vitória provocado pela ressurreição de Jesus. Porque Jesus ele vence a morte, ele ultrapassa a questão da sepultura, ele venceu. Aí Paulo diz: onde está o morto teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aí ele diz: ora, o arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aí Paulo começa a falar da questão da vitória que Cristo trouxe através da ressurreição dentre os mortos. Ô Arthur, você concorda, você compartilha aqui com esse pensamento que eu vou falar aqui agora, quando Jesus vai lá no inferno e ele prega, o que você acha que consiste aquela pregação? Essa pregação do inferno Isso, que ele foi lá e pregou, né? aos espíritos, né? Os Isso. espíritos. Alguns intérpretes dizem, porque esse texto é um texto que tem algumas interpretações. Isso, é por isso que eu perguntei. Né? Tem Porque o nosso assunto aqui não é coisinha aguinha com açúcar, não, é só coisa. esse texto, alguns eruditos dizem que ele foi, outros dizem que não. Aham. Outros dizem que aquela pregação ali, que ele pregou os espíritos em prisão, foi na época de Noé, quando o Espírito Santo pregou através de Noé. Que Jesus não foi ao inferno, propriamente dito, depois que ele morreu. Porque esse pensamento, alguns interpretam que Jesus foi ao inferno para sofrer espiritualmente lá no inferno. Só que Jesus pagou o preço do É pecado. troco de quê, né? Jesus pagou o preço do pecado em vida. Foi o sacrifício dele que Foi. foi o preço Nós vamos fechar esse pelo assunto de hoje pecado. nisso aqui. E não ele está lá no inferno sendo atormentado, não. Outros dizem que ele desceu lá para proclamar a vitória dele. A vitória. A vitória. Você compartilha que essa é a mais viável? Para alguns eruditos, sim. No meu pensamento, eu não vejo muito desse sentido dele descer lá e proclamar a vitória dele. Até porque Dele dizer, eis que fui morto e estou vivo para todo sempre? Porque eu entendo o seguinte: quando uma pessoa morre sem Cristo, não existe mais possibilidade dela se salvar. Aham. Não tem mais salvação nenhuma. Então o destino da pessoa já está selado após a morte, se ela morrer sem Cristo. Se ele foi lá no inferno, eu fico pensando em que consiste essa pregação. É isso que Alguns dizem que ele foi proclamar a vitória dele, que ele desceu e foi lá proclamar a vitória dele. No meio dessas teorias todinhas, você acha que a mais coerente é essa daí? A mais coerente seria essa, né? Em contrapartida daquela que ele foi para sofrer, que ele estava lá para sofrer. Essa não faz sentido. Para o diabo estar punindo ele lá, não. Essa não faz sentido. Até porque que a morte de Cristo, a vitória que Cristo nos deu sobre o pecado, foi a morte dele física. Foi quando ele morreu fisicamente. Ele não morreu fisicamente e após isso ele foi lá para o inferno ser torturado, não. O texto é claro. Aí não. Quando ele chega lá para o ladrão na cruz, que se arrependeu, claro que os dois blasfemaram, mas depois o outro viu que estava errado, se arrependeu. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então quando Jesus deu o brado de vitória, está consumado, ele morreu, ele entregou a vida, ele foi direto para o paraíso. Ele não desceu lá para o inferno, o diabo, os demônios estavam atormentando ele. Nada disso. Ô Washington, você pode ir lá com toda liberdade para Hebreus, tá? Que você anotou, né? Aí em Hebreus nós vamos falar sobre a questão do medo da morte, né? Capítulo 2 de Hebreus.
E livrasse todos, capítulo 2, versículo 15, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Medo da morte. Uhum. Claro que essa questão do medo da morte, como já foi pontuado pelo pastor, depende do conhecimento que a pessoa tem. Uhum. Depende do conhecimento e depende da intimidade que ela tem com Deus. Claro que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que alguns homens de Deus temeram a morte. É. Você vê que Elias, mesmo diante de tudo que Deus fez, mesmo diante de toda a providência que Deus fez através dele, ele orou, não choveu, ele desafiou os profetas de Baal de Azero, o fogo caiu sobre ele, mas quando Jezabel ameaçou ele temeu e fugiu. Por isso que isso é muito relativo. Com medo de perder a sua própria vida, ele fugiu, se escondeu, e diz a Bíblia que quando Deus desce para falar com ele, e Deus disse: "O que faz aqui, Elias?" Ele disse: "Mataram teus profetas, só eu escapei." Ele estava deprimido. Uhum. Estava deprimido porque Jezabel ameaçou matar ele. Então eu acredito que a questão aí de ter medo da morte é uma questão muito relativa. Então não pode se fechar a questão, né, só num ponto, né? Não pode se fechar de forma alguma, aí não pode dizer, não, fulano tem medo da morte, então fulano tem menos fé do que Beltrano. Não vê dessa Isso é forma. muito relativo, né? Muito relativo, depende de cada pessoa, Uhum. porque diante da morte, diante da forma que a pessoa vai morrer, muitos temem. Por isso que eu acho legal esse debate nosso aqui, eu acho. Porque eu acredito assim, né, que nós estamos trazendo um esclarecimento para as pessoas, porque tem gente que fica fechado só naquilo ali. Se é crente, não pode temer. Tem que ter confiança absoluta. Não é bem assim, né? A fé de cada um, a fé de um é igual à do outro. Concorda? A fé é algo individual e a medida dela não é igual em todos os cristãos. Capacidade mental, Por isso que eu de acho... raciocínio, de conhecimento, né? Exato, por isso que eu acho incoerente quando a gente vai pré-julgamento de pessoas que estão em determinadas situações e tem medo da morte, tem gente que muitas vezes diante de uma tribulação fica deprimido, Entre depressão, entra né? numa ansiedade, crise, alguém diz, é falta de fé, isso não tem nada a ver uma coisa com outra coisa, tem nada a ver. É por isso que muitas vezes existem pré-julgamentos e muitos crentes estão fora da igreja por conta disso, porque essa questão de ter medo ou não da morte, isso vai depender de cada pessoa. Agora eu digo que diante da morte, de uma morte que venha sobre a pessoa, a maioria tem. Pode ter a fé que for, ela vai temer, porque a carne vai temer. A natureza humana. A natureza. Tem um texto lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios que ele diz assim, que sobreveio uma tribulação contra ele, em uma das regiões que ele foi ministrar, pregar, que ele se desesperou da vida. Paulo, o homem era aquele. Paulo se desesperou. E deu um brado daí, né? Você viu o brado? Deu brado dizendo, mas ele se desesperou da vida. Uhum. Então a gente tem que entender que cada situação é uma situação. Lá em Romanos também ele fala forte, lá em Romanos 8, 37 e 39, né? E também lá em Timóteo, ele quando ele fala assim, eu combati o bom combate, ele havia uma consciência, né, de preparo, né? Que ele sabia que ele ia encarar ela, né? Eu estou preparado, né? Bom, eu já estou, né? O texto do desespero dele, eu quero citar aqui, no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, versículo 8, diz assim, porque não queremos, irmão, que ignorei a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podemos suportar, de tal modo que até da vida nos desesperamos. Veja, Paulo... Forte, muito forte. Muito forte. Embora Jesus apareceu para ele lá em Damasco, Jesus apareceu... Mas Paulo temia, porque o ser humano tem. Claro que no fim, ele já está maduro, e ele diz a Timóteo, combati o bom combate, já estou sendo entregue, estou preparado, estou sendo entregue como por aqueles momentos ali, ele Mas teve... teve um momento que ele temeu, por isso que muitas vezes a gente vê que tem cristãos que ele quer ser muito santarrão, ele quer ter a fé mais do que todo mundo, quer ter uma fé inabalável,
e diz: eu tenho fé, eu creio, me der como Pedro, né? Uhum. Quando Jesus disse: todos vão negar, e ele disse: não, eu vou contigo até a morte. Quando ele viu Jesus apanhando, Jesus levando um morro, Ele afinou, cuspido, o cara cantou. Isso 2 vezes. aí ele correu, ele se escondeu, não quis se identificar com Jesus. Por isso que eu digo, cada situação, não cabe a nós estar fazendo pré-julgamento nenhum. Ele tem que Ele analisar. temeu, né? Pedro temeu a morte. Temeu, mas ele tinha dito, né? Eu vou contigo, todos vão negar, eu vou contigo até a morte. Fazer Interessante isso aí também é uma revelação, né? Lá em Romanos 8, 37, 38 e 39, o Paulo ele também ele fala com uma firmeza muito forte, né? 8, 37. Você vê que as coisas são relativas na vida da pessoa. Uma hora a pessoa está num estado de espírito e em outro está em outro, né? Independe muito de cada situação, né, Em Oscar? cada situação. 8,37 diz assim, em Romanos. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É um outro braço. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento ele estava firmado, com toda a convicção, né? Mas teve um momento que ele despencou. É ser humano, É a natureza humana, né? a natureza humana. É por isso que a gente tem que ter cuidado e coerência, entender que determinadas pessoas quando estão em algumas situações, estão em depressão, crise de ansiedade, a gente tem que abraçar. E não dizer, tá assim porque está em pecado, tá assim porque não tem fé. Não é assim, né? Não é assim. Cada caso deve ser analisado. Eu acho que tem. Agora nós vamos fechando aqui. Eu estou dizendo que nós vamos fazer esse programa em duas, na parte 1 e parte 2, né? Nós vamos fazer em 2 vídeos, né? Vamos fazer esse programa em 2 vídeos separados, porque hoje nós fechamos aqui só em cima da morte, né? Questionamento da morte. Fechando essa questão, nós falamos de Paulo aí, né? Muito bem explicado, né? Que ele, como todos os homens, você citou Elias também, né? Citou Elias. E se nós formos procurar outros personagens, nós vamos encontrar também. Não, né? Mas aqui nós vamos falar, Jesus temeu a morte física ou a espiritual? Essa que é a questão. O que você acha? No seu conceito aí. Embora Jesus era 100% Deus e 100% homem, eu não vejo ele temendo a questão da morte física. Da física. Embora ele tenha consciência do que ia acontecer com ele, porque é bom ele deixar claro aqui, Jesus sabia que ia morrer, e Jesus sabia como ele ia morrer. É diferente da gente, a gente sabe que um dia se o arrebatamento Mas a gente é desconhecido, né? a gente não sabe como é que Deus vai guardar a gente, se é um ataque fulminante, se é um acidente, se é uma doença incurável, a gente não sabe. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Então, já imaginou ele ter aquela consciência de tudo que ele ia passar? A traição, Era muito forte. a vergonha, a flagelação, a morte por crucificação, que era uma das mortes terríveis, que era aplicada somente a crimes hediondos. Mas quando Jesus estava no Getsemane, quando ele fez aquela oração, Pai, se possível, passa de mim este cálice, eu não vejo que ele estava temendo a morte física não, até porque que ele provou por A mais B aos discípulos que ele tinha poder sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro, Verdade. 4 dias, ele ressuscitou o filho da viúva de Ele Naim, tinha o poder sobre ela. ele ressuscitou a filha de Jairo, ele tinha poder sobre ela, ele mesmo disse aos discípulos, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de assumir a minha vida. O texto, João 8, 18, eu a dou para depois tomá-la. João 8 e 18. Não, 10 e 18, né? 10 e 18. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Poder para dar e poder para tomar.
Então ele mesmo sendo humano, ele tinha esse poder, né? Não é assim? Ele era divino, né? Embora ele tenha a natureza humana, mas ele era divino. Ele tinha o poder sobre a própria vida. Eu não me lembro que eu anotei de Mateus 10, 28. Vamos dar uma olhadinha? Mateus 10 e 28 fala sobre Isso. o inferno. Vamos dar uma olhadinha. Eu não me lembro direito isso aqui, eu anotei aqui. Não temeis. Isso, não temei, E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma do corpo. Então a gente vê que Jesus ele não temia. Claro que a gente pontuou a questão do homem temer, que o homem é falho. A gente O homem tem é que falho, entender o homem isso. é o homem. O homem é o homem, Jesus é Jesus. Porque por mais que a gente entenda que ele era 100% homem, 100% Deus. Por que estamos falando isso? Porque pode chegar um sabido aí e dizer que a natureza humana de Deus temeu a morte física. E não é verdade, né? Não é verdade, porque Jesus tinha a própria consciência do que ia acontecer. Correto. É diferente da gente. Isso que eu falei, o conhecimento, né? Lembra que eu falei? Exatamente. O que leva o homem a temer a morte, falta de conhecimento. Ele tinha o conhecimento de tudo que ia acontecer com ele. É isso que eu acho mais apaixonante nele, em Jesus. Eu acho lindo. Sinto até a presença dele aqui. Eu acho lindo isso aí. É muito maravilhoso. Porque ele sabia o que ia acontecer. Mas em nenhum momento ele... Fracassou. Mesmo na oração de Getsemane ele disse: todavia não seja feito o que eu quero, Isso. mas o que tu queres. Ele submeteu à vontade do Pai. Ele na verdade, ele teme mesmo a espiritual, né? Ser separado do Pai. Lucas 22, 42. Vamos ver, nós pontuamos, estamos fechando já a nossa de hoje e depois nós vamos continuar, né? 22 e 42. E dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Passa de mim este cálice. Este cálice era o pecado da humanidade lançado sobre ele. Toda a iniquidade, todo o pecado da humanidade lançado sobre ele. Concorda comigo? Exatamente. Prefigurando lá em Isaías 53 e 5, né? Vamos dar uma olhadinha. Tem 4 minutos. Hã? 4 minutos. 4 minutos? Vai dar 10. 53 e... Nós estamos fechando. 53 e... 53 e 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele recebeu sobre si toda a nossa iniquidade. Ele ali no Getsemane, ele sabia o que ele ia passar no sentido espiritual. Quando ele está na cruz, né, São Mateus 27, 46, ele clama: Pai, por que me desamparaste? Porque o Pai não via ele, porque o pecado da humanidade separava o Pai do Filho. Concorda? Naquele momento, sim, que ele carregou todo o pecado. Todo o pecado. É tão certo isso que ele, quando ele tomou aquele cálice, né? Ele provou aquilo ali era um anestesiante, era o último ato de misericórdia. Não sei se você sabe disso, era o último ato de misericórdia que as mulheres traziam aquele preparado para dar para os condenados. E o condenado ficava anestesiado para não sentir o peso da morte. Mas quando Jesus toma, ele não quis beber, não é assim que diz o texto? Ele não quis beber. Porque a morte de Jesus era uma morte expiatória, ele teria que ver, né? Ele teria que ver a morte frente a frente, cara a cara. Então ele tinha que passar por aquilo ali sem estar anestesiado,
Você está dopado. Aquilo ali era um tipo de um doping para a pessoa não sentir o peso da morte. É o que Jesus passou por nós, né? Então ele afirmativamente, com todas as letras aqui dentro do nosso estudo, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo no Calvário de uma maneira consciente. Concorda comigo, Washington? Exatamente. De uma maneira consciente. Ele não buscou um subterfúgio para não sentir o terror da morte. Ele passou mesmo ali. O que Jesus temia mais, eu acredito que seria no sentido moral, porque aquilo ali foi uma morte vexatória, né? Um judeu era apavorante se colocar nu, e ele estava ali praticamente semi-nu ali no Calvário. Aquilo ali era vergonhoso, não é mesmo? Então nós estamos encerrando, né, Washington, essa parte de hoje, e nós vamos continuar. Nós vamos continuar a segunda parte falando sobre quando nós saímos daqui, nós nos lembraremos, nós falaremos, reconheceremos os nossos entes queridos, né? Hoje, especificamente, nós falamos somente sobre a morte. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue nos dando graça para podermos esclarecer a igreja do Senhor na terra, né? Que é de grande responsabilidade. O amigo ouvinte, assista esse vídeo, se inscreva no nosso canal, estamos apenas começando, buscando a misericórdia de Deus para que nós possamos ter bastante saúde e vida, né, hoje, para tocar isso aqui. Durante todo o tempo da nossa permanência aqui nesse estúdio, não falaremos mensagem aguinha com açúcar. Será somente assunto, né, pesado, forte, para a glória de Deus. A seguir nós falaremos sobre predestinação e livre-arbítrio, né? Nós estamos já nos preparando, estudando o assunto e vamos tocar desse jeito. Amém? Que Deus abençoe, vamos orar. Oremos. Pai querido e santo, nós te agradecemos. No nome de Jesus de Nazaré, estamos agradecidos, Senhor amado, pelas bênçãos alcançadas nas nossas vidas, pela nossa saúde e disposição para fazermos a tua obra. Deus abençoe cada ouvinte, abençoa, Pai amado, aqueles que nos ouvem nesta noite, aqueles que estarão ouvindo esse vídeo. Deus, dai vitória, dai graça para que possam entender esse assunto. Que, querido Espírito Santo, fale aos corações para que possam obter a certeza de vida eterna, ganhada na cruz do Calvário através da redenção, do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho amado. Pai amado, nos ajuda, dai-nos uma noite de paz, uma semana abençoada. Tudo nós pedimos, te louvamos e te agradecemos, no santo e no precioso santo nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. E que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a divina consolação do querido Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. Amém. Deus abençoe. Quando a vida